Rodrigo, vamos lembrar aqui de alguns modelos que não foram bem sucedidos com placa. Eu acho que o primeiro que me vem à cabeça é o ASICS Meta Racer. Meta Racer. Foi a primeira experiência da marca japonesa com a placa de carbono. Era um conceito de placa também muito diferente, mas ele era um tênis relativamente baixo, né? Então, para os padrões de super tênis, então era um tênis com uma altura final de entressola pequena. Ele não tinha uma super espuma, ainda era o Flat Foam, então que é um EVA modificado, mas ainda assim não é, né? Uma espuma tão tecnológica assim. Então a gente via assim que você tinha uma diferença, a placa proporcionava um efeito diferente, mas não era a mesma coisa, né? Então, e também era um tênis que não tinha tanto nível de amortecimento assim, né? Então, quando a gente fala de super tênis, a maior parte deles é macia o suficiente para que qualquer corredor amador consiga concluir uma maratona com tranquilidade e ficar muito bem das pernas no dia seguinte. Então, no caso do Meta Racer, era um tênis um pouco mais agressivo, um pouco mais exigente. Então, se você não tinha uma técnica muito boa, um fortalecimento em dia, era mais complicado fazer uma prova longa com ele. Outro modelo que eu lembro aqui foi o Hoka Rocket. Carbon Rocket. Carbon Rocket, verdade. Bem fininho, bem baixinho também, né? Um tênis que tinha uma lâmina de carbono, né? Mas também que era um tênis até relativamente flexível. Então, o efeito todo que se esperava da placa de carbono também não era tão legal. E a espuma era um EVA tradicional, então também não tinha o efeito, né, que se esperava de retorno de energia, né, nem nada do tipo, nem o nível de amortecimento. Também, então, era um tênis de competição com placa que era basicamente impossível de rotular como um super tênis. Você lembra de mais algum modelo? Eu acho que de repente... Da Adidas, como é que chamava o da Adidas? Era o Ad Zero Pro. Ad Zero Pro. Ele foi lançado em março de 2020, né? Logo depois do lançamento do primeiro Alpha Fly. Ele tinha boost, né? Ele tinha boost na entressola, tinha o Light Strike e tinha uma placa menor. Não, era uma placa inteiriça, só que ela era uma placa flexível. A placa chamava Carbitex. Nossa, é verdade. E ela ficava logo abaixo da palmilha. Meu Deus. Eu lembro da primeira vez que eu corri com esse tênis, assim, tipo, no início, tá, ele era gostoso, tinha uma sensação legal, relativamente leve, só que depois de um tempo a palmilha, ela dava uma compactada e o seu pé começava a marretar em cima da placa, que não é uma sensação muito boa, né? Normalmente, hoje em dia... É muito alta a placa. A placa, ela fica entremeada no meio da entressola, então, né, o seu pé não tem contato direto com ela. E no caso dessa placa, ela ficava muito em cima, né? Inclusive, nessa mesma época, teve o surgimento de uma palmilha feita de fibra de carbono, que supostamente aumentaria a eficiência do tênis. Também era uma coisa que não funcionava, né? Então, você colocar a placa muito próximo do seu pé também não vai ajudar na eficiência e pode, inclusive, te trazer problemas aí, muitas dores, né? Então, o caso do Ad Zero Pro, que também foi um modelo descontinuado, né? Então, era um modelo de competição, inclusive a Mary Keitany ganhou a maratona de Nova York naquele ano com o Ad Zero Pro, mas ela é a Mary Keitany, né? Se fosse um corredor amador, acho que seria bem difícil concluir a prova. É isso aí. Qual outro modelo, Rodrigo? Acho que o próprio Cloudboom Echo, né? O primeiro tênis com placa da On Running, ele também tinha uma placa de carbono muito fininha, muito flexível, e junto com os elementos Clouds, né, que é uma tecnologia própria da marca suíça, também não dava o mesmo efeito, o mesmo nível de amortecimento e retorno de energia. Tanto que atualmente agora, né, o Cloudboom Echo 3, né, o atual super tênis da marca, esse sim, até abriu mão, né, dos elementos Clouds para trazer uma entressola bem mais tradicional com uma espuma de Pebax, e aí sim, né, eu já pude experimentar o tênis e você sente uma diferença muito grande, de fato é um super tênis, né, então foi uma questão para a própria marca ter que abrir mão, né, da tecnologia cloud para trazer o máximo de eficiência, né, tanto para os corredores amadores quanto para os seus atletas de elite. Sim, lembrei de mais um. Você lembra do Brooks Hyperion Elite 1? Isso, o primeiro Hyperion Ele tinha data de vencimento, quilômetros de vencimento. 50 milhas, no caso 80 quilômetros, então... Já podia jogar fora. Daria para fazer 2 maratonas, né, não, e... 2 não, uma e faltava 2 quilômetros. Porque você também tinha que treinar com tênis. E sobre durabilidade é uma coisa que também é muito comum as pessoas criticarem, né, em super tênis, que eles não têm a mesma durabilidade de um calçado tradicional, justamente pelos materiais que são usados, né? Principalmente a espuma, né? As super espumas, elas costumam ter uma resiliência menor, ou seja, ela vai compactando com o tempo, ela vai perdendo eficiência, perdendo o retorno de energia com o passar dos quilômetros. Não é que o tênis fica totalmente inutilizado, mas você acaba sentindo sim que ele vai perdendo as características iniciais. Isso é super comum,
né? Não existe hoje um super tênis que vai ter 100% de eficiência após 800 ou 1.000 quilômetros, por exemplo. Então, a durabilidade sempre é uma questão. As marcas criam esse tênis para ser o mais tecnológico possível e também, né, a gente recomenda que você guarde aí, use apenas em alguns treinos específicos e, logicamente, no dia da prova. A partir do dia 17 de setembro, começa o aniversário do Tênis Certo. Já temos confirmado Adidas, ASICS, Nike, Centauro, Netshoes e provavelmente nós teremos outros parceiros aí na nossa semana de aniversário. Vai ter sorteio, né, Rodrigo? Já falaram do que vai ser o sorteio, vai ser sensacional. Vamos fazer a nossa roleta da sorte? Vamos fazer, né? Para quem não acompanhou nosso aniversário do ano passado, muitos prêmios, né? O nosso financeiro ficou maluco porque a gente sorteou muita coisa. Né? A gente ligou ao vivo pro pessoal que estava nos assistindo. Né? Então teve voucher, teve camiseta, teve boné, teve muitos prêmios aí pro pessoal. Então a gente até ultrapassou a nossa cota de brindes previstos. E uma coisa esse ano que a gente também vai fazer são sorteios exclusivos para os nossos membros. Então o pessoal que já está contribuindo, já está nos ajudando, né? Eles também vão participar, então, de sorteios exclusivos. Sua chance, logicamente, aumenta, né? Então, a gente está falando aí de um público aí de cerca de 460 mil inscritos, né? Então, no caso dos membros, então, você vai ter uma chance maior. Então, se você quiser participar desse tipo de sorteio, então, se inscreva, seja membro. É isso aí, a gente pode fazer sorteio geral para a galera que está acompanhando a gente ao vivo e também sorteio para os membros aí para prestigiar essa galera.